A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje estaremos discutindo mais um tema. Hoje o tema é sobre libertinagem. E para iniciarmos esse vídeo, eu quero definir a vocês o que seria a libertinagem. A libertinagem é as coisas que a natureza humana produz. São bem conhecidas e elas são imoralidade sexual, a impureza e as ações indecentes. Gálatas, capítulo 5, verso 19, vai nos dar uma resumida definição do que seria libertinagem. E hoje a nossa sociedade, alguns cristãos, algumas pessoas hoje vivem na libertinagem e não sabem que estão na libertinagem. Por quê? Porque elas acham que aquilo que é a opinião delas é simplesmente a verdade. Mas a verdade é uma e o que você acha é outra. Então o que está escrito na palavra é o que realmente é a verdade. Mas aquilo que você entende, aquilo que você coloca como seu próprio entendimento, quando você coloca as suas próprias vontades, aquilo não está sendo verdade bíblica, mas está sendo uma verdade egoísta. Por exemplo, uma palavra que muitos dizem hoje que é minhas roupas e minhas escolhas, algo do tipo. E isso há muito hoje em nossa sociedade. E eu queria colocar aqui para vocês a opinião sobre um certo filósofo moderno, Baruch Spinoza. Veja o que ele diz sobre a liberdade. Ele diz que a liberdade possui um elemento de identificação com a natureza do ser. Nesse sentido, ser livre significa agir de acordo com a sua natureza, mediante a liberdade que o homem se exprime como tal e em sua totalidade. Esta é também, enquanto meta dos seus esforços, a sua própria realização. Tendemos a associar a fruição da liberdade a uma determinação constante e inescapável. Contudo, os ditames de nossa vida estão sendo realizados a cada passo que damos. Assim, a deliberação está também a cargo da vontade humana, na qual se inserem as leis físicas, químicas, biológicas e psicológicas. Diretamente associada à ideia de liberdade está a noção de responsabilidade, vez que o ato de que ser livre implica assumir o conjunto de nossos atos e saber responder por eles. Aqui, Baruch Spinoza diz que nós temos uma liberdade pela nossa naturalidade e a gente deve assumir aquilo que a gente faz, aquilo que a gente utiliza através dessa liberdade. E essa liberdade aqui, ele também acreditava no liberalismo político, e eu acredito que há alguns limites nessa liberdade. Assim como para nós hoje deve haver alguns certos limites, incluindo que seja ético, que seja moral, que seja de uma forma responsável. Porque aqui ele diz que todo ato que fazemos, usufruindo da liberdade, devemos ter a capacidade de nos responsabilizar, de assumir esse erro. Isso é importante. Isso é muito importante e devemos entender isso. Veja, quem vive na libertinagem está preso pelo pecado e não consegue se libertar. Jesus nos liberta da escravidão do pecado. Essa é a verdadeira liberdade. Isso diz em Romanos, capítulo 6, verso 17 e 18. Vai dizer assim, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então nós já éramos escravos do pecado, éramos escravos desse mal. Isso nos levaria à condenação eterna. Jesus veio lá na cruz, ele tomou essa condenação, ele rasgou essa condenação e nos deu a redenção, que seria o que? Ele pagou o preço na cruz. Ele sofreu o que era para nós sofrer. Ele tomou o nosso lugar na cruz. E isso é muito importante, irmãos. Algumas pessoas que usam alguns versículos bíblicos para dizerem que a Bíblia não diz que é proibido beber ou usar droga ou algo do tipo, mas eu quero dizer que falta interpretação, que falta discernimento. Em muitas ocasiões, Jesus vai falar
algo do tipo, Paulo vai falar algo do tipo. Isso é importante você entender. E só para definir algo mais profundo para vocês sobre libertinagem, veja aqui algo que diz: o ser humano é descrito como um pecador que virou as costas para Deus, encontrando-se agora numa espécie de cegueira. Por si mesmo, o homem não possui a capacidade de conhecer a Deus. O conhecimento de Deus é uma dádiva a ser recebida pela fé em Cristo. O ser humano precisa se confrontar com a graça revelada em Cristo. E quem diz essas palavras é um dos maiores teólogos da antiguidade, e seria o Karl Barth. É, ele era um cara incrível, muito inteligente, etc. Mas vejamos o que Jesus diz em Lucas 21, verso 34, ele vai dizer assim: Jesus terminou dizendo: fiquem alertas, não deixem que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas dessa vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa. Se você está usando a Bíblia como desculpa para viver aquilo que o mundo quer que você viva, então você não está vigiando, você não está se mantendo firme, você está desviando do caminho. O caminho certo é você se manter firme, vigilante, procurar a presença de Deus. O tempo que você gastaria bebendo alguma bebida, indo para a festa ou algo do tipo, você pode buscar a presença de Deus, você pode buscar se relacionar com esse Deus perfeito que entregou o seu Filho unigênito por você, não para te condenar, não para te julgar, mas para salvar, para nos trazer a redenção. E isso é muito importante, meus queridos. É você entender que Jesus não morreu para que nós possamos pecar, possamos continuar vivendo para o mundo, mas viver para Cristo, viver com Cristo. Então, libertinagem é tudo aquilo que a carne quer que a gente viva, e a gente permite isso usufruindo de alguns versículos da Bíblia com uma interpretação errada, e nos levando assim a usar alguns versículos como desculpa para praticar esses erros. A liberdade que Cristo nos dá é a liberdade da escravidão do pecado, da escravidão das coisas do mundo, e a nos direcionar para Cristo. Temos liberdade para buscar ao Senhor cada vez mais, todos os dias mais. Porque quando pecamos, quando Adão pecou, ele nos tirou essa proximidade. Mas quando Cristo veio e se sacrificou lá na cruz, ele nos deu novamente esta oportunidade. Então, libertinagem é tudo aquilo que a carne quer, tudo aquilo que a carne tem prazer. E liberdade é você poder buscar a Jesus Cristo. Espero que esse conteúdo possa ter te ensinado. Eu quero dizer a vocês que Jesus ama a sua vida de tal maneira. Ele entregou o seu Filho para você ter uma vida com Ele, para buscar se relacionar com Ele, negar um pouco as coisas do mundo e se relacionar mais com Ele. Eu quero te aconselhar isso, meus queridos. Busque mais a fundo o Senhor, mais a fundo. E essa mensagem que eu tenho para a sua vida, eu espero que tenha te ensinado um pouco. E que, se vocês gostaram, deixe o like, comente aí. E é isso aí, meus queridos. Que Deus abençoe vocês, a graça e a paz.